Neste momento, ouviremos as palavras do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Janja Lula da Silva, excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, doutor Geraldo Alckmin, em nome de quem cumprimento os colegas ministros de Estado presentes, senhora Vice-Primeira-Ministra do Reino de Eswatini, senadora Tulisile Dladla, por meio de quem cumprimento os chefes de delegação africanos aqui presentes. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que dou as boas-vindas no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, às autoridades africanas e brasileiras que participam do segundo diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural. Agradeço também a honrosa presença do senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo empenho pessoal e firme compromisso com uma política externa voltada para o fortalecimento dos laços com o continente africano foram determinantes para a realização desta reunião. Gostaria de reconhecer ainda a presença da senhora Janja Lula da Silva, cuja voz ativa e engajada nos temas sociais muito tem contribuído para o combate à pobreza e à fome no Brasil e no mundo. Para o Brasil, as questões africanas não são observadas à distância, ao contrário, são vistas com proximidade e intimidade, pois fazem parte da nossa identidade e da nossa história. Temos reforçado os vínculos com cada um dos países africanos com base em valores comuns e em uma cooperação orientada pela solidariedade e pelo respeito mútuo. Compartilhamos também desafios semelhantes, como a fome, a pobreza e a desigualdade, que motivaram em 2010 a realização do primeiro diálogo Brasil-África, ainda no segundo mandato do presidente Lula. Naquela ocasião, contamos com a presença de 39 delegações africanas e 6 organizações internacionais em uma experiência muito bem sucedida. Hoje, neste segundo diálogo, temos a honra de receber representantes de 44 países e de organizações internacionais, bancos multilaterais de desenvolvimento e fundações filantrópicas. A expressiva participação das delegações do continente africano evidencia de forma contundente a força do Sul global e sua crescente capacidade de formular soluções diante de um dos maiores desafios contemporâneos, a segurança alimentar, especialmente em um cenário profundamente impactado pelas mudanças climáticas, tema ao qual o presidente Lula tem atribuído prioridade em sua política interna e externa. Nesse espírito, destaco a realização da COP30, que acontecerá em novembro próximo em Belém do Pará. Será uma honra contar com a presença de seus países nesse evento de relevância global. Esperamos que as visitas de campo programadas para Brasília e Petrolina, no semiárido brasileiro, possam inspirar novas iniciativas de cooperação entre o Brasil e os países africanos, baseadas em um modelo de desenvolvimento agrícola sustentável e comprometido com a segurança alimentar e nutricional. Nos últimos anos, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, unidade do Ministério das Relações Exteriores, temos revitalizado iniciativas de cooperação sul-sul e triangular com os países africanos em diversas frentes, inclusive nas áreas de segurança alimentar, agricultura familiar, desenvolvimento rural e combate à pobreza. Nesse espírito, temos igualmente incentivado a adesão de países e instituições à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada sob a presidência brasileira do G20 no ano passado. A aliança já reúne mais de 180 membros, dos quais 20 são países africanos, além da própria União Africana e da Agência da União Africana para o Desenvolvimento.
Reafirmo, assim, a plena disposição do Brasil em seguir cooperando com os países africanos neste e em outros domínios, por meio da troca de experiências, do fortalecimento de capacidades locais e da promoção de soluções adaptadas às realidades de cada país. Reitero meus agradecimentos pela presença do senhor Presidente da República, da senhora Janja Lula da Silva e das várias autoridades do governo aqui presentes. A participação de todos reafirma o sólido compromisso do Brasil em aprofundar e fortalecer os laços que nos unem ao continente africano. Tenho plena convicção de que esse segundo diálogo Brasil-África será uma semente fértil a partir da qual colheremos juntos um futuro de menor desigualdade e maior desenvolvimento para os nossos povos. Desejo a todos um evento produtivo, inspirador e transformador. Muito obrigado por suas presenças. Convidamos a fazer uso da palavra a vice-primeira-ministra do Reino de Eswatini, senadora Tulisile Dladla. Your Excellency, Sua Excelência, Luiz Inácio Lula da Silva, the President of the o Republic of Presidente Brazil, da República do Brasil, Heads of Delegations chefes de present delegações here today, presentes aqui hoje, Your Excellency, Suas the Excelências, Minister for Foreign Affairs, Sua the Excelência Republic Ministro das of Relações Brazil, Exteriores da República do Brasil, Excellencies, the Diplomatic Suas Corps, Excelências do Corpo Diplomático, Ministers, ministros, esteemed guests, distintos convidados, it is with profound honor é uma that profunda I honra address this esteemed que gathering nós estamos aqui presentes entrusted neste by His encontro Majesty King Mswati e eu estou aqui III, representando a Sua King and Majestade do meu Ingwenyama, reino, o Rei and with the Yama, blessings of Her e com as Majesty, the bênçãos da Queen Sua Mother, Majestade and in Ndlovukazi of the Kingdom of Eswatini, e do reino to também de represent our Eswatini, nation para representar a nossa and nação in aqui solidarity em the solidariedade African delegation. com a delegação Your Excellency, africana. Sua Your Excelência, leadership a sua in liderança convening this dialogue ao convocar esse reflects diálogo reflete Brazil's enduring commitment o compromisso to duradouro global do Brasil equity. para We express our o sul deepest global. gratitude Nós queremos for expressar this nossa profunda platform gratidão to por essa advance plataforma our shared para vision. mostrar a nossa, Allow compartilhar a me, nossa Your visão. Excellency, Me permita, to Sua thank Excelência, you de lhe and the agradecer people of Brazil e ao povo do for the Brasil wonderful arrangements pelos arranjos and the excelentes hospitality e a hospitalidade to our delegation e since ao we receber landed as nossas in your delegações, beautiful desde que nós country. aterrissamos no seu país muito bonito. This dialogue, Your Esse Excellency, diálogo, Sua Excelência, embodies South-South cooperation aborda a cooperação Rooted sul-sul in the shared history de uma of Brazil história and Africa. que é compartilhada entre o Brasil e a Through cultural África, ties, através dos laços culturais, post-colonial solidarity, solidariedade and the pós-colonialismo of justice. e a nossa busca From our constante vibrant pela tradition justiça. To our resilience, Então, we share a esse legacy tempo todo nós compartilhamos of um legado que adversity. mostra a nossa resiliência Common e a challenges, maneira que nós podemos such as superar climate as change, nossas adversidades. economic inequality, Desigualdade and econômica, food insecurity insegurança bind alimentar, us, Your Excellency. são laços Yet, que our ficamos commitment ligados. Mas o nosso To a shared compromisso vision para termos uma visão through forums compartilhada like this através de and fóruns United desse Nations tipo, framework dentro do quadro unite us Convenção in da ONU, crafting isso nos solutions. ajuda a nos The reunirmos need para encontrar to soluções. strengthen A rural necessidade de families fortalecer a agricultura and familiar subsistence agriculture e a agricultura de is subsistência é urgente, as exogenous shocks já que like sofremos climate change, choques exógenos como and mudança economic climática, crisis crise threaten econômica, our farmers.
que afetam os nossos pequenos agricultores. Sua Excelência e ilustres colegas, em nome da delegação da África presente aqui, eu quero reafirmar a nossa resolução, o nosso compromisso em torno da inovação, trazendo a cultura africana, e estamos preocupados com o comércio e com a nutrição também. E temos que enfrentar juntos os choques do planeta e na área de infraestruturas. Esse diálogo, Sua Excelência, é um testemunho do engajamento e que nos permite aprender a partir da liderança do Brasil na erradicação da fome, na melhoria da educação e por ter uma agricultura sustentável, particularmente o seu apoio para os agricultores de subsistência através de ajuda técnica, treinamento, formação e particularmente um apoio para novas iniciativas que nos ajuda a enfrentar os choques externos. Os modelos de cooperação da África enriquecem essa colaboração e desenvolvimento a parceria Brasil e África. Sua Excelência, senhoras e senhores, a cooperação Sul-Sul está sendo iluminada aqui no Brasil. A tecnologia de safras brasileiras, que são muito resilientes, pode ajudar muito a nutrição na África, enquanto que nossos modelos de cooperação podem ampliar as estratégias rurais e agrícolas do Brasil na África. Esforços conjuntos na área de habitação, energia, pode ajudar as comunidades. Aprendendo a partir da experiência do Brasil e na qualificação maior dos agricultores, nós podemos fortalecer nossos sistemas agrícolas contra os choques exógenos e garantindo segurança alimentar e dignidade através dessas ações concretas. Esse diálogo, Sua Excelência, é uma pedra angular na nossa agenda. E em nome da Eswatini e de toda a delegação africana, eu assumo um compromisso aqui, a promessa da nossa cooperação Sul-Sul. E vamos tentar ajudar e garantir que toda a família tenha comida, tenha abrigo e toda a família tenha abrigo. Então, no nosso esforço, e vamos fazer que isso renda resultados positivos para o nosso povo e para o nosso planeta. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Sim. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse microfone aqui, isto aqui, você não tem jeito. Minha querida companheira Janja, senhora Tufili Dladla, vice-primeira-ministra do Reino de Eswatini, em nome de quem cumprimento os chefes de delegação e demais representantes dos países africanos, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, meu caro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, em nome de quem cumprimento os ministros aqui presentes. Mas era importante lembrar vocês que estão aqui presentes, 4 pessoas muito importantes que vão acompanhar vocês nessa estada de vocês no Brasil. Primeiro, a nossa querida Silvia, presidente da Embrapa, que é a empresa de tecnologia agrícola brasileira, uma das responsáveis pelo sucesso da agricultura brasileira. É importante você levantar para as pessoas verem quem é a Silvia. Aí.
Outra pessoa importante, o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária Brasileira, que também vai acompanhar vocês. Outro ministro importante, o companheiro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Um outro ministro muito importante, que tem muito para conversar com vocês, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E, por último, o ministro que vai ensinar todo mundo a pescar, o companheiro André de Paula, ministro da Pesca e da Aquicultura. Bem, meus queridos companheiros e companheiras, primeiro, a imensa alegria de poder conviver com vocês esse segundo momento histórico. Na verdade, o primeiro diálogo Brasil-África sobre a questão da segurança alimentar também foi convocado por mim em 2010, quando eu era presidente da República. E esse, embora seja o segundo diálogo Brasil e África, na verdade, esse é o primeiro encontro do Brasil com os seus aliados na aliança contra a fome e a pobreza aprovada no G20 no Rio de Janeiro o ano passado. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma tentativa de fazer com que a gente possa não apenas produzir os alimentos e as coisas que necessitam para as pessoas, mas que a gente possa tentar sensibilizar o resto do mundo e, ao mesmo tempo, criar um processo de indignação na mente das pessoas de que não é possível a gente se conformar que na primeira metade do século XXI, depois de toda a revolução tecnológica, depois de toda a revolução genética, depois de toda a evolução das universidades, depois de tudo que nós aprendemos, a gente ainda tem 730 milhões de pessoas passando fome no mundo. Essa é uma marca que nós não podemos esquecer, mas que nós precisamos todo santo dia falar pela manhã, falar pela tarde e falar pela noite. Porque quem está com fome não são aqueles que precisam nos ouvir. Quem está com fome são aqueles que precisam falar. E é importante que a gente tenha clareza de que não é possível nenhum país do mundo ser soberano se o seu povo não tiver o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar todo santo dia. Quando eu tomei posse no meu primeiro mandato, em 2003, a coisa mais sagrada que eu disse no meu discurso é que se, ao terminar o meu mandato, eu tivesse garantido que cada brasileiro e cada brasileira tivesse tomando café, almoçando e jantando, eu já teria realizado a obra da minha vida. E nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome, porque quando nós começamos em 2003, tinha 54 milhões de pessoas no Brasil que passavam fome. Em 2012, nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome. 15 anos depois, eu volto à presidência da República e nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Numa demonstração clara de a questão da fome não é uma questão das intempéries.
Não é uma questão da seca ou uma questão de excesso de chuva, porque tudo isso faz parte da natureza. E a gente aprendeu que a fome não é por conta da natureza ou por conta de qualquer outro evento. Muitas vezes a fome, ela é causada pela irresponsabilidade de quem governa os países, que não coloca a fome como prioridade para ser resolvida no seu país. Só não se preocupa com a fome quem nunca passou fome. Só se preocupa com a fome quem nunca viu uma criança chorando atrás de um copo de leite e sem ter o leite para beber. E nós, seres humanos, temos condições de mudar isso, por mais pobre que seja o nosso país. É apenas uma determinação de prioridade. Para quem que eu quero governar? Quem é que eu quero atender? E quem é que precisa mais de mim? Aliás, quem é que precisa do Estado? A quem que o Estado deve servir? Essa é uma decisão que somente nós, governantes, poderemos tomar. Eu digo sempre que um presidente da República nunca deveria esquecer o discurso que ele fez para ganhar as eleições. Quando a gente ganha uma eleição, a gente deveria pegar o discurso que a gente ganhou as eleições, colocar na cabeceira da nossa cama e todo dia de manhã, quando a gente levantar, a gente lê o que a gente falava, para a gente não esquecer o que a gente falava. Porque muitas vezes, os discursos das eleições são esquecidos um dia após as eleições. E quando eu resolvi convidar vocês para vir ao Brasil, é para que a gente possa trocar ideias, mas ao mesmo tempo não ter vergonha de mostrar para vocês as experiências bem-sucedidas nesse país. Porque qualquer um poderia ter acabado com a fome no Brasil. Qualquer um. Qualquer presidente deste país poderia não ter permitido que ninguém passasse fome. Acontece que muitas vezes as pessoas mais pobres não são prioridade da maioria dos governos. E é muito triste a gente saber que o mundo gastou o ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armamentos e conflitos. E não teve a mesma coragem ou ousadia de gastar isso, ensinando as pessoas a plantar e a colher aquilo que a gente come em cada país. Então, o que eu quero é que vocês tenham total desprendimento para perguntar o que vocês quiserem, para tentar dizer que gostou ou não gostou das coisas que vocês ouviram, questionar, porque o Brasil tem uma dívida histórica com o continente africano. Nós devemos ao continente africano o que nós somos, a nossa cor, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Nós devemos a 350 anos em que este país explorou uma grande parte do povo africano. E eu tenho consciência que o Brasil não pode pagar isso em dinheiro. E também porque isso não pode ser mensurado em dinheiro. O Brasil pode pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia, para que vocês possam produzir parte daquilo que nós produzimos. Eu, há muito tempo, tenho interesse no continente africano. Há muito tempo. Foi o continente que eu mais visitei.
No meu primeiro mandato, abrimos 19 novas embaixadas na África. Levamos a Embrapa para Gana, que depois não deu certo, não sei porquê. Fizemos um hospital, fizemos uma escola, universidade aberta em Moçambique, que o objetivo era estender para outros países. Fizemos um hospital, uma fábrica para produzir remédios antirretrovirais, para tentar ajudar a distribuir, sabe, no continente africano. E depois que nós deixamos o governo, depois do impeachment da presidenta Dilma, tudo isso recuou. Tudo isso refluiu. Porque, na verdade, muita gente não quer enxergar o continente africano. Muita gente passa o olho por cima para enxergar diretamente a Europa. E a gente não pode se esquecer que o continente africano tem muito a ver com a história desse país. Aliás, eu não sei se esse país seria esse país sem que a gente tivesse tido esses tantos 3 séculos e meio de convivência com o trabalho escravo dos africanos aqui no Brasil. Então, o que o Brasil pode fazer é exatamente isso. É ter um olhar especial, é ter um carinho especial e não tratar a relação com os africanos como se vocês fossem, sabe, os pobres do mundo e que a gente não devesse fazer as coisas com vocês porque vocês não podem pagar. Na minha concepção, a relação com o continente africano é outra. Na minha concepção, a África faz parte do Brasil. E o Brasil tem que ter orgulho de dizer que faz parte da África. Esse é o orgulho que nós deveríamos assumir. E é por isso que vocês estão aqui. No dia 23 nós vamos ter, que é o Dia Nacional da África, nós vamos ter um encontro com o presidente de Angola aqui. Vocês estarão presentes. Nós iremos fazer um almoço, é isso, Mauro? E vocês já estão convidados. Mas o que eu quero é que vocês aproveitem. Aproveitem. Eu lembro quando nós criamos a Unilab. Eu tinha 2 desejos, sabe, importantes na minha vida. Um era criar uma universidade Brasil-África, para que a gente pudesse trazer estudantes da África para estudar aqui no Brasil, junto com os brasileiros. E nós conseguimos criar a Unilab. E uma das coisas mais importantes da minha vida foi a primeira formatura da Unilab em São Francisco do Conde, na Bahia, que eu participei com a entrega do diploma. Depois, nós queríamos criar a Universidade Latino-Americana. Uma universidade que tivesse currículo latino-americano, professor latino-americano, da mesma forma que a Unilab também professores africanos, estudantes africanos, para que a gente possa ter certeza de que a gente está criando um mundo novo, ou pelo menos tentar fazer um mundo mais diferente, mais humano, mais solidário, mais fraterno. Sobretudo nesse instante em que as pessoas falam muito em inteligência artificial, em algoritmos. E o que nós estamos precisando é tirar proveito de todos esses avanços tecnológicos para produzir comida, que é isso que o povo quer. Uma parte da população, ela quer tudo na vida, mas ela quer comer. Ela quer ter água potável. Ela quer ter energia elétrica, aquilo que é o mais elementar para que um país possa crescer. Eu uma vez visitei a União Africana, fui a Addis Abeba, quando a Madame Zuma era presidente da União Africana.
E na época, a União Africana tinha lançado um programa de desenvolvimento para a África que custava naquela época por volta de 360 bilhões de dólares, um programa para todos os países africanos. E eu fui a Addis Abeba propor a Madame Zuma que seria importante que a União Africana convocasse uma reunião de todos os bancos de desenvolvimento do mundo, de todos os empresários das empresas de engenharia do mundo, para que a União Africana pudesse mostrar ao mundo. Chama o FMI, chama o Banco Mundial, chama os bancos brasileiros, os empresários do mundo inteiro da construção civil para ir à África, para serem convencidos de que a gente poderia participar, sabe, da confecção da infraestrutura elementar necessária para a África. Lamentavelmente, eu não sei explicar porquê, mas essa reunião nunca foi feita, nunca foi convocada, e eu não sei como é que está o plano de investimento. O que eu sei é que ainda tem país africano com menos de 20% da população com energia elétrica. O que eu sei ainda é que continua faltando estrada. O que eu sei é que continua faltando água tratada. O que eu sei é que falta respeito dos outros países ao continente africano. Eu quero dizer para vocês que a partir desse encontro aqui, depois do resultado que vocês conseguirem produzir aqui, nós internamente no meu governo vamos fazer uma outra reunião com os mesmos ministros que viajaram com vocês, com a mesma Embrapa, e a gente vai decidir o que a gente pode fazer para parar, para falar, sabe, com altos discursos e com baixa execução de programas, sabe, de compartilhamento das experiências. Essa região que vocês estão aqui em Brasília, que faz parte do Cerrado, no Mato Grosso, uma parte de Minas Gerais, de Goiás, há 50 anos atrás, era uma região tida por todos nós brasileiros como uma região de terra ruim. A terra do Cerrado não presta. Aqui, se nada, tudo que a gente plantar não vai dar. Hoje, a gente descobriu que essa região é uma das regiões mais produtoras do país. Porque com o avanço da ciência, com o manejo da terra, não tem mais terra improdutiva em lugar nenhum do mundo. Quantas vezes eu tentei conversar com empresários brasileiros a ir fazer investimento na África? Até para que produzir na África e vender para a Europa, que tem uma simpatia pelos preços, compra mais da África, se produzir mais a um preço mais acessível, ter menos impostos. E é muito difícil você convencer. Mesmo quando a gente afirmava que a savana africana tem a mesma qualidade do solo do Cerrado brasileiro e que, portanto, a savana africana poderia ser, quem sabe, um marco inicial da revolução agrícola que o continente africano iria fazer aos olhos do mundo. E eu acho que isso ainda está de pé. Eu acho que países africanos que eram autossuficientes na produção de alimentos antes da colonização. A colonização os fez desaprender de produzir o que comer, para ficar dependendo do excesso de comida produzido no país colonizador. Isso não é humanamente correto, não é humanamente aceitável. E a gente precisa aprender a gritar. A gente precisa aprender a dizer que não é possível aceitar mais isso. Imagina se o dinheiro que está sendo gasto na guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, estivesse sendo gasto na produção de alimentos.
Imagina se o dinheiro que o exército de Israel gasta para matar mulheres e crianças lá na faixa de Gaza fosse utilizado para transferir tecnologia para países que precisam de muita tecnologia para poder. O mundo seria outro. E é esse Brasil que eu quero que vocês conheçam. Eu não sei se a gente tem muito para ensinar vocês, mas certamente nós temos muito para aprender com vocês, já que é o continente africano que é o berço da humanidade. Portanto, eu queria dizer para vocês, sejam bem-vindos ao Brasil. Tirem proveito da presença de vocês aqui no Brasil. Porque dessa visita de vocês aqui, tem que sair alguma coisa diferente do que está acontecendo até hoje. E quero dizer para vocês, olhando na cara de cada homem e de cada mulher, o Brasil pode ajudar. O Brasil tem como ajudar. Basta que a gente assuma a responsabilidade de tratar vocês com o respeito e o carinho que vocês necessitam. Muito obrigado, meu primo. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão de abertura. Pedimos a todos e a todas que permaneçam em seus lugares. Para vocês, eu estou com tanta expectativa nesse sucesso da visita de vocês, que a minha mulher vai acompanhar vocês amanhã nas viagens que vocês vão fazer. Natureza. E a gente aprendeu que a fome não é por conta da natureza ou por conta de qualquer outro evento. Muitas vezes a fome, ela é causada pela irresponsabilidade de quem governa os países, que não coloca a fome como prioridade para ser resolvida no seu país. Só não se preocupa com a fome quem nunca passou fome. Só se preocupa com a fome quem nunca viu uma criança chorando atrás de um copo de leite e sem ter o leite para beber. E nós, seres humanos, temos condições de mudar isso, por mais pobre que seja o nosso país. É apenas uma determinação de prioridade. Para quem que eu quero governar? Quem é que eu quero atender? E quem é que precisa mais de mim? Aliás, quem é que precisa do Estado? A quem que o Estado deve servir? Essa é uma decisão que somente nós, governantes, poderemos tomar. Eu digo sempre que um presidente da República nunca deveria esquecer o discurso que ele fez para ganhar as eleições. Quando a gente ganha uma eleição, a gente deveria pegar o discurso que a gente ganhou as eleições, colocar na cabeceira da nossa cama e todo dia de manhã, quando a gente levantar, a gente lê o que a gente falava, para a gente não esquecer o que a gente falava. Porque muitas vezes, os discursos das eleições são esquecidos um dia após as eleições. E quando eu resolvi convidar vocês para vir ao Brasil, é para que a gente possa trocar ideias, mas ao mesmo tempo não ter vergonha de mostrar para vocês
as experiências bem-sucedidas nesse país. Porque qualquer um poderia ter acabado com a fome no Brasil. Qualquer um. Qualquer presidente desse país poderia não ter permitido que ninguém passasse fome. Acontece que muitas vezes as pessoas mais pobres não são prioridade da maioria dos governos. E é muito triste a gente saber que o mundo gastou o ano passado 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armamentos e conflitos. E não teve a mesma coragem ou ousadia de gastar isso, ensinando as pessoas a plantar e a colher aquilo que a gente come em cada país. Então, o que eu quero é que vocês tenham total desprendimento para perguntar o que vocês quiserem, para tentar dizer que gostou ou não gostou das coisas que vocês ouviram, questionar. Porque o Brasil tem uma dívida histórica com o continente africano. Nós devemos ao continente africano o que nós somos. A nossa cor, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Nós devemos a 350 anos em que este país explorou uma grande parte do povo africano. E eu tenho consciência que o Brasil não pode pagar isso em dinheiro. E também porque isso não pode ser mensurado em dinheiro. O Brasil pode pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia, para que vocês possam produzir parte daquilo que nós produzimos. Eu, há muito tempo, tenho interesse no continente africano. Há muito tempo. Foi o continente que eu mais visitei. No meu primeiro mandato, abrimos 19 novas embaixadas na África. Levamos a Embrapa para Gana, que depois não deu certo, não sei porquê. Fizemos um hospital, fizemos uma escola, universidade aberta em Moçambique, que o objetivo era estender para outros países. Fizemos um hospital, uma fábrica para produzir remédios antirretrovirais, para tentar ajudar a distribuir, sabe, no continente africano. E depois que nós deixamos o governo, depois do impeachment da presidenta Dilma, tudo isso recuou. Tudo isso refluiu. Porque, na verdade, muita gente não quer enxergar o continente africano. Muita gente passa o olho por cima para enxergar diretamente a Europa. E a gente não pode se esquecer que o continente africano tem muito a ver com a história desse país. Aliás, eu não sei se esse país seria esse país sem que a gente tivesse tido esses tantos 3 séculos e meio de convivência com o trabalho escravo dos africanos aqui no Brasil. Então, o que o Brasil pode fazer é exatamente isso. É ter um olhar especial. É ter um carinho especial. E não tratar a relação com os africanos como se vocês fossem, sabe, os pobres do mundo e que a gente não devesse fazer as coisas com vocês porque vocês não podem pagar. Na minha concepção, a relação com o continente africano é outra. Na minha concepção, a África faz parte do Brasil. E o Brasil tem que ter orgulho de dizer que faz parte da África. Esse é o orgulho que nós deveríamos assumir. E é por isso que vocês estão aqui.
No dia 23 nós vamos ter, que é o Dia Nacional da África, nós vamos ter um encontro com o presidente de Angola aqui. Vocês estarão presentes. Nós iremos fazer um almoço, é isso, Mauro? E vocês já estão convidados. Mas o que eu quero é que vocês aproveitem. Aproveitem. Eu lembro quando nós criamos a Unilab. Eu tinha 2 desejos, importantes na minha vida. Um era criar uma universidade Brasil-África, para que a gente pudesse trazer estudantes da África para estudar aqui no Brasil, junto com os brasileiros. E nós conseguimos criar a Unilab. E uma das coisas mais importantes da minha vida foi a primeira formatura da Unilab em São Francisco do Conde, na Bahia, que eu participei com a entrega do diploma. Depois, nós queríamos criar a Universidade Latino-Americana. Uma universidade que tivesse currículo latino-americano, professor latino-americano, da mesma forma que a Unilab também professores africanos, estudantes africanos, para que a gente possa ter certeza de que a gente está criando um mundo novo, ou pelo menos tentar fazer um mundo mais diferente, mais humano, mais solidário, mais fraterno. Sobretudo nesse instante em que as pessoas falam muito em inteligência artificial, em algoritmos. E o que nós estamos precisando é tirar proveito de todos esses avanços tecnológicos para produzir comida, que é isso que o povo quer. Uma parte da população, ela quer tudo na vida, mas ela quer comer. Ela quer ter água potável. Ela quer ter energia elétrica, aquilo que é o mais elementar para que um país possa crescer. Eu uma vez visitei a União Africana, fui a Addis Abeba, quando a Madame Zuma era presidente da União Africana. E na época, a União Africana tinha lançado um programa de desenvolvimento para a África que custava naquela época por volta de 360 bilhões de dólares, um programa para todos os países africanos. E eu fui a Addis Abeba propor a Madame Zuma que seria importante que a União Africana convocasse uma reunião de todos os bancos de desenvolvimento do mundo, de todos os empresários das empresas de engenharia do mundo, para que a União Africana pudesse mostrar ao mundo. Chama o FMI, chama o Banco Mundial, chama os bancos brasileiros, os empresários do mundo inteiro da construção civil para ir à África, para serem convencidos de que a gente poderia participar, da confecção da infraestrutura elementar necessária para a África. Lamentavelmente, eu não sei explicar porquê, mas essa reunião nunca foi feita, nunca foi convocada, e eu não sei como é que está o plano de investimento. O que eu sei é que ainda tem país africano com menos de 20% da população com energia elétrica. O que eu sei ainda é que continua faltando estrada. O que eu sei é que continua faltando água tratada. O que eu sei é que falta respeito dos outros países ao continente africano. Eu quero dizer para vocês que a partir desse encontro aqui, depois do resultado que vocês conseguirem produzir aqui, nós internamente no meu governo vamos fazer uma outra reunião com os mesmos ministros que viajaram com vocês, com a mesma Embrapa, e a gente vai decidir o que a gente pode fazer para parar, para falar, com altos discursos e com baixa execução de programas, de compartilhamento das experiências. Essa região que vocês estão aqui em Brasília, que faz parte do Cerrado,
no Mato Grosso, uma parte de Minas Gerais, de Goiás, há 50 anos atrás, era uma região tida por todos nós brasileiros como uma região de terra ruim. A terra do cerrado não presta. Aqui nada, tudo que a gente plantar não vai dar. Hoje, a gente descobriu que essa região é uma das regiões mais produtoras do país. Porque com o avanço da ciência, com o manejo da terra, não tem mais terra improdutiva em lugar nenhum do mundo. Quantas vezes eu tentei conversar com empresários brasileiros a ir fazer investimento na África? Até para que produzir na África e vender para a Europa, que tem uma simpatia pelos preços, compra mais da África, se produzir mais a um preço mais acessível, ter menos impostos. E é muito difícil você convencer. Mesmo quando a gente afirmava que a savana africana tem a mesma qualidade de solo do cerrado brasileiro e que, portanto, a savana africana poderia ser, quem sabe, um marco inicial da revolução agrícola que o continente africano iria fazer aos olhos do mundo. E eu acho que isso ainda está de pé. Eu acho que países africanos que eram autossuficientes na produção de alimentos antes da colonização. A colonização os fez desaprender de produzir o que comer, para ficar dependendo do excesso de comida produzido no país colonizador. Isso não é humanamente correto, não é humanamente aceitável. E a gente precisa aprender a gritar. A gente precisa aprender a dizer que não é possível aceitar mais isso. Imagina se o dinheiro que está sendo gasto na guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, estivesse sendo gasto na produção de alimentos. Imagina se o dinheiro que o exército de Israel gasta para matar mulheres e crianças lá na faixa de Gaza fosse utilizado para transferir tecnologia para países que precisam de muita tecnologia para poder. O mundo seria outro. E é esse Brasil que eu quero que vocês conheçam. Eu não sei se a gente tem muito para ensinar a vocês, mas certamente nós temos muito para aprender com vocês, já que é o continente africano que é o berço da humanidade. Portanto, eu queria dizer para vocês, sejam bem-vindos ao Brasil. Tirem proveito da presença de vocês aqui no Brasil. Porque dessa visita de vocês aqui, tem que sair alguma coisa diferente do que está acontecendo até hoje. E quero dizer para vocês, olhando na cara de cada homem e de cada mulher, o Brasil pode ajudar. O Brasil tem como ajudar. Basta que a gente assuma a responsabilidade de tratar vocês com o respeito e o carinho que vocês necessitam. Muito obrigado, governo. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão de abertura. Pedimos a todos e a todas que permaneçam em seus lugares. Para vocês, eu estou com tanta expectativa nesse sucesso da visita de vocês, que a minha mulher vai acompanhar vocês amanhã nas viagens que vocês vão fazer.